Eles queriam que eu ficasse quieta. Mais uma vez, como sempre. Minha mãe ajeitou meu véu com dedos nervosos e disse, sem olhar nos meus olhos: "Deixa a Clara falar. Ela sabe se expressar melhor." Não era sobre palavras. Nunca foi. Era sobre controle. Sobre quem merecia ser ouvida. E quem só devia sorrir e agradecer. Eu sorri, não porque estava tudo bem, mas porque eu tinha algo que ninguém ali sabia. Nem mesmo Clara. Na noite anterior, enquanto revisava meus votos, recebi uma mensagem anônima. Um áudio, a voz dela, Clara, rindo. Ela nem sabe que foi o Léo quem me contou tudo. Ele ainda achava que ia casar com ela. Meus dedos tremiam, mas minha expressão permaneceu intacta. Aprendi cedo que o silêncio é a melhor forma de observar. E quando você observa o suficiente, você enxerga tudo. Na infância, Clara roubava minhas bonecas e minha avó dizia que era brincadeira. No ensino médio, ela colava nas provas e dizia que eu a fazia se sentir burra. Ela foi a preferida da família desde sempre. Linda, aclamada, intocável. E eu? O pano de fundo da história dela, até que ela decidiu roubar algo que não podia esconder. Meu noivo? Ou tentou. Ela não sabia que ele havia me contado tudo semanas atrás. Não sabia que ele chorou, arrependido, dizendo que caiu na armadilha dos elogios fáceis. Não sabia que eu só disse sim ao pedido, porque precisava ver até onde todos iam fingir que não sabiam de nada. Pois eles sabiam. Sabiam e sorriam. Como minha mãe, como minha tia, como o próprio Léo. Porque ninguém acreditava que eu teria coragem de fazer algo além de aceitar. Na cerimônia, todos sorriam nervosos. O salão estava cheio, mas o ar rarefeito. Eu podia sentir os olhares, as suposições, as expectativas. Eles achavam que eu cederia de novo. A voz do cerimonialista anunciou o discurso, e antes que eu pudesse respirar fundo, minha tia levantou a mão e disse: "A prima Clara vai dizer algumas palavras. Sempre foi tão inspirada." E eu deixei. Clara caminhou até o microfone. Com aquele sorriso treinado, com aquele vestido vermelho que ela sabia que chamaria mais atenção que o meu. Ela começou a falar sobre infância, sobre família, sobre amor. A plateia sorriu, encantada. Ela sempre soube cativar, mas ela não sabia que eu não era mais a mesma. Quando ela terminou, deu um passo para trás, pronta para os aplausos. Eu levantei da cadeira, devagar, com o véu ainda sobre o rosto. Caminhei até o altar. Pedi o microfone. E quando ele tocou a minha mão, tudo ficou em silêncio. Meus dedos estavam firmes. Pela primeira vez. Não tremiam. Não hesitavam. Toquei o microfone com a ponta dos dedos, como quem abre a porta de um quarto antigo. Todos me encaravam. Inclusive ela. Clara sorriu, como se estivesse prestes a corrigir minha fala. Como se estivesse preparada para me interromper. Ela sempre foi assim. Alguém que detestava ver os outros brilharem, especialmente se esse brilho vinha de mim. Respirei fundo. Deixei o silêncio se estender, longo o suficiente para que os convidados começassem a se remexer nas cadeiras. Longo o suficiente para que Clara perdesse o sorriso. Então, falei. Eu não ia dizer nada hoje. Achei que meu silêncio bastaria. Mas, já que é dia de discursos, achei justo contar uma história. Minha mãe tentou levantar. Minha tia puxou o braço dela, sussurrando algo. Clara franziu a testa. Ela sabia. Não exatamente o quê, mas sabia que eu não estava ali para agradecer. Essa história é sobre duas meninas. Uma era a filha obediente. A outra era a estrela da família. A filha obediente assistia a estrela ser aplaudida, elogiada, protegida. E mesmo quando a estrela errava, todos diziam: "Ela não quis te machucar." Mesmo quando ela traía, mentia, humilhava, era sempre a filha obediente que precisava entender. A respiração de Clara se tornou visível. Essa filha cresceu achando que precisava de permissão para existir. Que amor era algo que se pedia com cuidado, e que o perdão vinha antes da dor, até que ela escutou uma gravação. Eu parei.
Olhei para Clara. Ela estava pálida. Uma voz familiar, rindo, dizendo que tudo era uma brincadeira, dizendo que ela era ingênua demais para perceber. Tirei o celular do meu bolso. Não para reproduzir o áudio, só para que soubessem que eu podia. Vi minha avó apertar os olhos, vi meu pai baixar a cabeça. Essa menina não se calou. Ela deixou o casamento seguir. Deixou a prima vir aqui, com esse vestido vermelho, porque sabia que às vezes justiça é feita em silêncio. Me virei para Clara. Você tentou tomar o que era meu, não porque amava, mas porque não suportava me ver feliz. Você sabia que ele ainda me amava. E mesmo assim, você mandou aquela mensagem, disfarçada de preocupação. E no fundo, só queria que eu desistisse. Como sempre. O salão estava gelado. Ninguém falava, nem tossia, nem se movia. Mas desta vez, não foi como sempre. Eu devolvi o microfone. Não esperei aplausos. Não olhei para ninguém. Voltei para minha cadeira, e Clara ficou ali, com os olhos marejados, com as palavras engasgadas, com todos os olhares nela pela primeira vez, por um motivo que ela não controlava. Não voltei ao altar com a mesma mulher que subiu. Algo havia mudado. Dentro de mim. Não era apenas raiva, era algo mais frio, mais sereno. Como se eu finalmente tivesse entendido que não precisava mais lutar para ser aceita. Eu apenas existia. E isso bastava. Meu noivo me olhava como se estivesse vendo outra versão minha. Uma que ele suspeitava que existia, mas nunca tinha visto tão claramente. Eu também o olhava de outro jeito, com mais firmeza, com menos medo. Clara saiu logo depois. Disse que não estava se sentindo bem. Disse que precisava de ar. Ninguém tentou impedi-la. As pessoas cochichavam, me lançavam olhares estranhos, mas eu não sentia vergonha. Pela primeira vez, o constrangimento não era meu. Durante anos, eu fui a sombra da minha própria história, pedindo desculpas por ocupar espaço, aceitando ser colocada atrás, no canto, no silêncio, aceitando que minha dor fosse sempre menor que o conforto dos outros. Mas naquele instante, eu me vi inteira. Minha mãe tentou se aproximar, segurou o meu braço e sussurrou. Não precisava ter feito isso. Eu a encarei e disse, você não fez. Alguém precisava fazer. Ela soltou meu braço. A velha hierarquia havia quebrado. E mesmo que tentassem colar, a rachadura já era visível demais. O discurso não foi vingança. Foi libertação. Eu não estava ali para punir Clara. Estava ali para mostrar que minha voz não vinha mais com filtro. E que, se me forçassem a calar, ela se tornaria mais alta. O jantar foi servido. Os brindes aconteceram. Mas tudo tinha um peso diferente. Eu senti a ausência dela como quem finalmente tira uma pedra do sapato. Um alívio estranho. Um vazio que, por mais desconfortável que fosse, também era liberdade. Meu pai me observava, de longe, como se não soubesse se devia se orgulhar ou se esconder. Ele sempre foi mais espectador que pai. Alguém que se escondia atrás da neutralidade, como se silêncio fosse virtude. Mas agora, seu silêncio era cúmplice. A noite avançava. Os convidados iam embora. Alguns me pararam. Disseram que fui corajosa. Outros que fui cruel. Mas ninguém me chamou de invisível. E isso, por si só, já era vitória. Quando voltei ao quarto do hotel, sentei na beira da cama e tirei os sapatos com cuidado, como se estivesse me despedindo de uma versão minha. Naquela noite, dormi sem replay mental, sem frases que eu gostaria de ter dito, sem ensaios imaginários. A guerra havia terminado, e dessa vez, fui eu quem venceu. Na manhã seguinte, recebi a primeira mensagem de Clara. Não dizia muito, apenas, você destruiu tudo. Sorri, não de orgulho, mas de alívio, porque eu sabia que ela não estava falando do casamento, nem da festa, nem da família. Ela falava do controle, do teatro, da versão cuidadosamente construída de quem ela era e de quem eu era, em função dela. E sim, eu destruí.
com poucas palavras e a coragem de não mais proteger a mentira. Respondi apenas: "Você construiu tudo em cima de mim. Agora estou em pé." Ela não respondeu. Nem precisava. Clara era dessas que só entendia o mundo quando o mundo girava em torno dela, e eu girei por tempo demais. O silêncio que veio depois foi denso, mas não do tipo que me feriu. Era um silêncio fértil, cheio de espaço, de escolhas, de ar. Minha mãe não me ligou nos dias seguintes. E também não atendeu minhas chamadas. Ela precisava de tempo para recalcular o mundo onde a filha obediente não existia mais. Não me doeu como antes, porque, enfim, eu compreendia que o amor que exige obediência cega nunca foi amor. Meu pai me enviou uma foto antiga. Nós duas, crianças, Clara e eu, na praia. Ela sorrindo, eu olhando para ela. No fundo da imagem, minha mãe, com a mão no ombro dela, como sempre. Ele escreveu: "Desculpe por não ter te olhado mais." Eu chorei, mas foi um choro diferente. Não era tristeza, era libertação atrasada. Aquela que chega tarde, mas ainda assim cura. Nos dias que seguiram, ouvi histórias. Convidados comentando o que havia sido revelado. Alguns chocados, outros discretamente satisfeitos. Não porque desejavam mal a Clara, mas porque todos sabiam, de alguma forma, o quanto eu havia sido apagada. Eles apenas não sabiam como dizer: "Eu não os culpo." A verdade assusta quem se acostuma a viver dentro da bolha. Mas agora, a bolha estourou, e o ar do lado de fora é mais leve. Meu marido me perguntou se eu me arrependia. Não respondi logo. Fiquei olhando para a janela, pensando em todas as vezes que engoli a dor para manter a paz dos outros. Então, respondi: "Se manter a paz exige que eu negue a mim mesma, então talvez a guerra tenha sido o caminho mais honesto." Ele não disse nada, mas apertou minha mão com força, e naquele gesto havia uma promessa de que, dali em diante, eu não seria mais aquela que se cala, nem aquela que se dobra. Eu seria quem sou, sem pedir desculpas por existir. Algumas semanas depois, fui chamada para um almoço de reconciliação. Minha mãe organizou. Disse que era importante restaurar a imagem da família. Sorri por educação. E fui. Não porque queria reconciliação, mas porque estava pronta para encarar tudo, sem medo. A mesa estava posta com flores demais, pratos arrumados com perfeição cirúrgica e silêncios tensos, quase ensaiados. Clara chegou atrasada. Claro, olhou para mim com aquele olhar treinado. Mistura de vítima e superioridade. A fórmula que sempre funcionou. Mas não mais comigo. Ela sentou-se. E por um instante, achei que ela fosse pedir desculpas. Mas não. Ela começou um discurso sobre como família é mais importante do que mágoas pequenas. Minha mãe concordou com um aceno grave. E então, me encararam, esperando a mesma menina de antes. Aquela que sempre cedia, sempre dizia tudo bem, sempre engolia. Mas ela já não estava mais ali. Falei com calma, com clareza, sem elevar o tom. Mágoas pequenas? Vocês chamam anos de silêncio, de manipulação, a invisibilidade de pequenas mágoas? O garfo de Clara parou no ar. Continuei. Eu fui a sombra conveniente da família, aquela que mantinha tudo funcionando sem jamais ameaçar o brilho dos outros. Minha mãe pigarreou, mas eu segui. Vocês me ensinaram a engolir tudo, a calar, a não reagir, mas agora eu aprendi algo novo. Olhei para Clara. Que meu silêncio era exatamente o que te alimentava. Ela empalideceu. Minha mãe tentou interromper, mas eu levantei a mão. Não com agressividade, com firmeza. A reconciliação só é possível quando há verdade, e nenhuma de vocês parece pronta para isso. Fiquei de pé. Olhei ao redor daquela mesa como quem observa um lugar antigo antes de partir. Eu não odeio nenhuma de vocês, mas amo demais quem me tornei para voltar a caber nesse lugar. Clara me olhou com desprezo, mas também com medo. Porque agora ela sabia. Eu não era mais manipulável. Deixei a casa sem olhar para trás. No carro, respirei fundo. O tipo de respiração que só vem quando você sabe que, finalmente,
Ninguém mais dirige sua vida por você. Cheguei em casa, tirei os sapatos e pela primeira vez, em muito tempo, me senti leve, livre. Não porque consegui me vingar, mas porque escolhi não viver mais como prisioneira emocional. Na prateleira havia uma foto minha do casamento. Eu, sorrindo de verdade, sem sombra, sem disputa, sem medo, toquei a moldura com carinho. Não por saudade do dia, mas por gratidão pela mulher que, no altar, segurou o microfone e escolheu se levantar. Nem todo mundo entendeu o que eu fiz, mas isso não importa. Eu entendi. E às vezes, isso basta. Quero que ela fale em português brasileiro,